Continuamos aqui com a nossa análise sobre o ITCMD, né? Uma análise sobre o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, dois fatos geradores aí, né? Dois fatos geradores. Então nós temos aí a competência lá do artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, também temos aí a competência no Estado do artigo 143, já que é de competência do Estado legislar sobre o ITCMD, né? O artigo 143, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre, e esse tributo, esse imposto, é regulado pela Lei Complementar 373 de 2020, 373 de 2020, aqui no Estado do Acre, né? Então tivemos aí, como eu já falei lá do parágrafo 1º, tanto do artigo 155 quanto do artigo 143 na Constituição do Acre, temos algumas alterações aí em relação à lei complementar, aliás, a emenda constitucional 132 de 2023, a emenda constitucional 132 de 2023, e depois houve aí uma regulamentação pela lei complementar 214 de 2025, né? Essa é a famosa emenda da reforma tributária, né? Então, por exemplo, lá no artigo 155, parágrafo 1º, traz que relativamente a bens móveis, aos títulos, aos créditos, né, compete ao Estado, né? O Estado onde era domiciliado o decúgio, ou seja, no caso aí da causa-mortes, né, onde era domiciliado esse decúgio, ou se tiver, logicamente, domicílio, ou no caso da doação, né, o domicílio do doador. Então, onde era domiciliado o decúgio, já, e também temos aí o domicílio do doador. Então, qual é o lugar, qual é a competência para esse processo? Exatamente os domicílios, né? Tanto do decúgio, onde ele residia, né? Onde ele tinha domicílio previsto no artigo 70 da Lei 10.406 de 2002, ou domicílio do doador, né? Ou ainda, se não tiver nada, Distrito Federal, né? Distrito Federal é o que prevê a emenda constitucional 132 de 2023, né? Isso é acompanhado aí pela Constituição Estadual, né? Outro motivo aí também é a questão dos bens do exterior, né? Serão reguladas aí por lei complementar, como prevê o artigo 146 e também o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. A mesma coisa que acontece também lá no artigo 143, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Acre, né? Outra questão importante é a questão das alíquotas. As alíquotas que nós falamos lá no início da segunda parte, foi exatamente que as alíquotas do ITCMD, embora seja competência do Estado, né, as alíquotas são fixadas pelo Senado Federal, lá do artigo 46 da Constituição Federal. Quem fixa é o Senado Federal, alíquota máxima, alíquota mínima do ITCMD, né? Outra questão importante está lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 6º, né? Que haverá progressividade em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, né? Então haverá progressividade, a chamada alíquota progressiva. Isso é importante que nós tenhamos em mente, que agora não é mais aquela alíquota fixa como era antes dessa lei complementar 227 de 2026, né? Também temos no inciso 7º, né? Inciso 7º, que não incidirá aí o ITCMD sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, aquelas instituições com fins, as ONGs, né, da Lei 9790 de 97, etc. Então não haverá, e também não haverá para os institutos científicos, etc. Então tem uma série de condições aí previstas lá no inciso 7º do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aqui no Estado do Acre nós temos aí a regulação dessa matéria relativa ao ITCMD, a Lei Complementar 373, Lei Complementar 373, de 11 de dezembro de 2020, 11 de dezembro, né, o dia que aconteceu lá a queda
das Torres Gêmeas, né? 11 de dezembro, não foi? Agora eu estou meio em dúvida, né? Mas o importante é que foi em 2020, né? Não foi no mesmo ano aí da queda das torres lá nos Estados Unidos. Então nós temos a Lei Complementar 373 de 2020 e hoje nós trataremos de um assunto que é a isenção, né? Deixando claro aí que isenção é uma coisa, imunidade tributária é outra, né? Isenção tributária lá do artigo 176 da Lei 5.172 de 66, e a imunidade tributária é aquela prevista na Constituição Federal. Temos aí, por exemplo, o artigo 150, inciso 6º, aquelas 5 alíneas lá do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. É importante que sempre se faça uma leitura nesse artigo 150 da Constituição Federal. Já tivemos aqui um encontro sobre o artigo 150 da Constituição Federal, são os limitadores de toda a legislação tributária, né? E lá no inciso 6º, naqueles 5 incisos, a previsão aí das imunidades tributárias, assim como está em o artigo 149A em relação à contribuição social e a CID, né? Temos aí o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, em relação ao ICMS. Tem várias situações aí que geram o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º, né, a questão da imunidade tributária em relação ao IPI, né, o IPI, que é competência da União. Temos também o ITR, lá no artigo 153, inciso 6º. Então, temos várias situações aí que poderíamos falar sobre a imunidade tributária. Temos aí o ITBI no município, lá do artigo 156, inciso 2º, né, que quando exporta para serviço para o exterior, por exemplo, exporta só pode ser para o exterior, né? Exporta para o exterior serviço, aí a imunidade tributária. Não tem nada a ver com isenção. Isenção, ela é constituída, ela é criada por lei infraconstitucional. E é o que acontece no caso do ITCMD, né? Lá no artigo 4º da Lei Complementar 373, artigo 4º da Lei Complementar 373 de 2020, aqui do Estado do Acre. Então, lá diz que são isentos, não imunes, isentos, né? Não confundir com imunidade, não podemos confundir com imunidade, são isentos do ITCMD, primeiro, quando houver transferência de imóveis, né? Que se dá pelo registro do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, pelo artigo 172 da Lei 6.015 de 73, né? Então temos aí a transferência desse domínio, ou seja, dessa propriedade, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, a propriedade é o domínio, é poder usar, gozar, dispor e reivindicar, né? Mas para fazer isso tem que pagar o ITCMD, tem que recolher o ITCMD para fazer essa transferência, né? Então, no caso do imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, né, que for avaliado, olha bem, em até R$250 mil, né? Desde que seja o único imóvel, ou seja, como diz a lei, o único monte-mor, né, partilhável, o único monte-mor partilhável, o único bem que a pessoa tem, então ela vai ter aí uma isenção, né, vai ser isento o pagamento, o recolhimento do ITCMD. Então está lá no artigo 4º, inciso 1º da Lei Complementar 373 de 2020. Depois, no inciso 2º, nós temos que, quando o montante do espólio, veja bem, se nós fizermos uma leitura sobre o artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002, que decorre daquela questão, daquela demanda, né? Quem paga as contas do decujus, veremos que lá tem 2 fases. A primeira fase é do espólio e a segunda fase é exatamente a herança, né? Ou seja, na primeira fase, quem vai pagar todas as contas é o próprio espólio, ou seja, o patrimônio, né? Os bens, direitos e obrigações. Já numa segunda fase, depois da partilha lá do artigo 2013 da Lei 10.406 de 2002, cada herdeiro vai pagar dentro do seu quinhão, né, daquilo que ele recebeu. Então o espólio é tudo, é o patrimônio, são os bens, direitos e obrigações, né? Então nós temos aí o espólio,
e haverá esse pagamento, logicamente, quando for avaliado em até 50 mil reais, né? Então, o espólio avaliado em até 50 mil reais, aquilo que a pessoa vai ganhar até 50 mil reais. Se for até 50 mil, estará então aí dessa forma isento, né? Isento do recolhimento do ITCMD, e essa pode ser feito um requerimento aí para a Secretaria da Fazenda, como prevê a lei 14.382 de 2022, a lei que trouxe aí o sistema, né, da extrajudicial, a lei 14.382 de 2022, né, 2022, essa lei, né. Depois nós temos lá no inciso 3º, os casos de doação, né, não podemos esquecer que existe outro fato gerador nesse imposto, que é exatamente a doação, né? A doação lá do artigo 528 da Lei 10.406 de 2002, né? Então pode gerar aí, na verdade, uma doação, né, a um estado estrangeiro, por exemplo, de um imóvel. Então, quando se doa um imóvel para um estado estrangeiro, para um outro país, né, é destinado exclusivamente ao uso da missão diplomática ou consular. Também não haverá o recolhimento de ITCMD. Depois nós temos lá no inciso 4º desse artigo 4º da Lei Complementar 373 de 2020, temos aí o caso da caducidade ou extinção do fideicomissário, né, com a consolidação da propriedade na pessoa do fiduciário, aquele da confiança, né, fidúcia, confiança, e do fideicomissário, aquele que, na verdade, existe uma doação do imóvel para alguém, né, então alguém que seja de confiança. Temos também, no caso do inciso 5, a doação de imóvel ocupado por família de baixa renda, né? E o caso aí da Lei 14.620 de 2023, o Minha Casa Minha Vida, né? Um programa do governo para pessoas destinadas às pessoas de baixa renda, né? Destinados aí à regularização fundiária da Lei 13.465 de 2017, né? Regularização fundiária dessa lei. E urbanística também promovida aí pelo poder público, observada aí as disposições contidas em regulamento. Cada estado tem o seu regulamento, e toda vez que a doação dessa casa for do estado, do poder público, para alguém que de baixa renda, não haverá incidência aí do ITCMD, né? É importante que tenhamos essa ideia. Depois nós temos no inciso 6º, o bem imóvel ou o imóvel, bem imóvel lá do artigo 92 e bem imóvel do artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, quando é destinado a programa habitacional promovido pelo poder público. Aí, novamente, temos essa Lei 14.620 de 2023, que é o programa Minha Casa Minha Vida, e outros programas aí que tenham o mesmo sentido, né? O poder público vai fazer doações de imóveis ou imóveis, né, para as pessoas aí que têm baixa renda, destinado, logicamente, a essas famílias de baixa renda, ou em decorrência de uma calamidade pública. Também tem essa questão, né? Muito acontece a calamidade pública. Aqui no estado do Acre nós temos aí as cheias, depois nós temos as secas, e isso gera aí um estado de calamidade pública, onde existe aí, logicamente, né, essa preocupação com a moradia, que é um direito fundamental, é um direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. O direito à moradia, né, é um direito fundamental, prevê no artigo 6º da Constituição Federal. Então existe uma preocupação aí do poder público, né? Então a doação desses imóveis também não incide aí a uma isenção nos termos do artigo 4º, inciso 7º, do pagamento ou do recolhimento do ITCMD, né? É importante isso porque lá no parágrafo 2º do artigo 4º, diz o que é família de baixa renda, né? Então, para entender melhor, faça uma pesquisa aí nesse parágrafo 2º do artigo 4º da lei complementar 373 de 2020, para entender o que é família de baixa renda, né? Então, vejo que nós temos aí várias situações, né? É importante isso, porque nós temos que entender esses pequenos conceitos, essas pequenas conceituações, para que possamos entender exatamente o que quer dizer a lei. Importante é que o ITCMD, o imposto de competência dos estados, né,
Mas quem fixa as alíquotas é o Senado Federal, né? E ela está prevista, esse imposto está previsto lá no artigo 35 da Lei 5.172 de 66, está previsto no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, está previsto no artigo 143, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre, regulado aqui no Estado do Acre pela Lei Complementar 373 de 2020. Então, o imposto sobre transmissão, troca de propriedade, transmissão, né? Quando há troca de domínio, né? A transferência de domínio por dois fatos geradores, sobre a causa mortis, no caso do inventário, aí o caso da herança, né? No caso da sucessão, lá do artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002, ou outro caso quando houver uma doação, né? Quando houver uma doação, aí do artigo 528 da Lei 10.406 de 2002, né? Poderá haver a incidência aí do ITCMD. E o artigo 4º traz as isenções, fazendo uma diferença novamente aí para as imunidades tributárias. Imunidades estão previstas lá na Constituição Federal. Na lei infraconstitucional, aquelas estão abaixo da Constituição Federal, a isenção, como prevê o artigo 176, é uma forma de exclusão do crédito tributário, como prevê o artigo 176, 175, 176 da Lei 5.172 de 66. Então, daqui a pouco voltaremos para conversar mais sobre a questão das imunidades tributárias em alguns casos específicos.